tá vendo só? É, ó. Agora aprendi com o Serginho isso, hein, gente? Ó, Gamaliel, meu é ele. Vai direto pro Cleide, o Cleide quer responder. Cleide, sabe? Quem o chamou de Cefas também, Paulo. Né? Paulo também o chamava de Cefas. Lá em João 1,42, vai quando Jesus falou sobre chamou ele de rocha ou pedra, né? Significa o título que se refere ao fato de que Pedro se tornaria firme como uma rocha. Eu também sou assim, sabia? Eu também sou firme como uma rocha. Às vezes para aquele um pouquinho. E é isso. E a personalidade de Pedro, como é que era? O irmão Sérgio pode falar bem. Ele esteve naquela região, conhece aqueles lugares onde ele andou. Ele era brigão, hein? Brigão, né? Ele era daqueles que não era calminho, né? Cristão calminho. Pedro era impulsivo, né? Impulsivo, é. Não pensava antes de fazer. Já estava fazendo. Mas dava o primeiro passo, Mas, né? pois é, ele era uma Sempre pessoa dava- direta, né? Ele não tinha subterfúgios. Ele falava o que deveria falar, não é isso? E ele teve a liderança entre aquele povo, aqueles irmãos ali, né? Porque naquela época, e hoje, esse estudo aqui, eu me lembrei o seguinte. Aliás, a Bíblia toda é muito atual, né? Hoje, o que se discute tanto quando eu não gosto de uma pessoa, de uma religião, tem muita discriminação, não é isso? E naquela época também, quem eram discriminados? Os gentios, né? Os gentios eram super discriminados como hoje. Eu fico imaginando o seguinte, hoje ainda é assim, se chega uma pessoa na igreja, até a gente tem até alguns vídeos que falam sobre isso, chega uma pessoa maltrapilha na igreja, fedorenta, ninguém senta ao lado, ou ninguém chama para sentar lá na frente. Isso o que é? Não é acepção de pessoas? Continua sendo. Não é isso? É discriminação. Então, a Bíblia é muito atual e as coisas que aconteceu com ele também. Pedro, ele fazia isso, ele discriminava os gentios. Não foi assim? E quando foi que ele deixou de ser assim? Ele teve sonho, por um sonho. Hã? Olha que um respondeu aqui. Fala, minha linda. Quando ele teve um sonho, com um lençol, com os animais. Mas antes dele ter o sonho, o que aconteceu? Teve uma pessoa que mandou chamá-lo, foi? Foi. Aí, durante esse período, e Pedro, ele não se misturava com gentios, não foi? Ele não se misturava. E ele, então, ele estava com fome até. Aí a gente, quando tem fome, a gente acha que é pesadelo, né? Penha, interessante é o seguinte, que os próprios judeus discriminavam os judeus. Sim. Exato. Não é verdade, Sérgio? E veja bem, era normal. O problema é que Jesus enfrentava muito essa discriminação, porque ele não discriminava. Justamente. Né? E para acontecer esse fato, né, de Cornélio, que era o gentio, né, e ele então sonhava, era temente a Deus e tudo mais, mas Pedro, aquele pessoal parava, né? Não vou falar com gentios, né? Os próprios fariseus não falavam, né, Sérgio? Com os judeus, né? É interessante isso daí. Então, a discriminação de hoje é daquela época também. Aliás, Né? Como hoje nós temos aí, né, repete. Serginho, 30 partidos políticos, naquela época nós tínhamos 30 segmentos diferentes, saduceus e tal, né? E é por aí que vai, né? A discriminação era muito grande. é verdade. Se não fosse judeu, era o lixo, É. era o resto. É. Entende? E Pedro, como um bom judeu que era, pensava do mesmo jeito, né? Também é. Mas então Pedro, Esse evento aconteceu para isso, né? justamente aconteceu para isso. Este homem, o Cornélio, ele não era circuncisado, né? Circuncisado. Ele não era circuncidado. Então ele não era uma pessoa que os judeus naquela época discriminavam ele, porque ele não era circuncidado. A circuncisão é interessante porque o que acontecia? Quando Deus ele chamou Abraão, né, ele fez um pacto de que a partir de Abraão viria um povo e que para pertencer ao seu povo teria que fazer circuncisão. Então os judeus eles tinham isso na mente. Se você
não for Fizer. circuncidado, você não faz parte do pacto de Deus, você não é um filho de Deus, você vai para o inferno. Era praticamente isso que eles pensavam. E hoje a gente não vê isso também? E hoje nós vemos de uma outra forma, né? É. Ah, você não pertence à minha denominação, Então tá no você inferno, acredita vai- errado, vai para o inferno. Ou ah, você está aqui na igreja, mas você não é batizado. Né? E nós temos também esse tipo de pensamento. Né? É. Aconteceu uma história que eu vou contar para vocês. Um professor meu, ele foi chamado para ser pastor numa igreja. Só que ele recebeu, né, antes dele ir para a igreja, ele ficou sabendo como que a igreja funcionava. E ele ficou sabendo que aquela igreja não batizava há muitos anos e que nenhum pastor conseguia parar ali, porque a igreja tinha os seus líderes, mandavam, desmandavam. E o pastor então, bom, se a igreja é desse jeito, então vamos ver como que eles vão me tratar. Só que no dia da apresentação, que tem o dia da apresentação do pastor, o pastor ele fez algo diferente. Ele colocou uma roupa suja, sujou a cara, não penteou o cabelo, ele foi para a igreja. E sentou no banco. Ninguém o cumprimentou, ninguém o recepcionou. Ele ficou ali sentado. E chegou na hora a plataforma entrou, e o ancião chegou e falou, olha, hoje nós iremos apresentar o pastor, só que o pastor não chegou e tal. Aí então ele se levantou e falou, bom, eu cheguei, só que ninguém me recepcionou, ninguém me tratou bem, só porque eu estou vestido dessa forma. É assim que as pessoas aqui ao redor estão vendo a igreja. E nós temos alguns problemas aqui. E o pastor, então, ele começou a mostrar para a igreja a dificuldade que eles tinham. E nesse momento aqui, a visão que Cristo deu para Pedro foi como se Cristo estivesse mostrando para Pedro o problema que eles estavam enfrentando. Né? E que eles precisavam abrir os olhos para mudar. Inclusive do alimento que apresentou no sonho, né? Para Pedro, que Pedro falou, não, eu não como. Deus estava querendo dizer para ele, olha, escuta aqui, nesse alimento tem pessoas, tem troços diferentes, você realmente não come, mas isso não quer dizer que você não vai poder falar, né? Ou pegar pelo menos e tal. Então era uma demonstração, né, de humildade ali, você tem que estar junto com outras pessoas. Muita gente pega essa visão achando que é só sobre alimento. Não é sobre Não, alimento, não. É sobre pessoas. Logo depois vem a explicação, porque a Bíblia ela se explica. Isso. Mostrando que são sobre pessoas. Então, Pedro estava naquela caminhada do aprendizado, da santificação. Todo dia nós vamos aprendendo, não temos que... Sabemos todas as coisas, vamos aprendendo cada dia. Na verdade, Sérgio, Deus é na para todos, verdade, né? como o pastor Vitor falou, e a Penha também muito oportunamente, que nós discriminamos as pessoas, e é verdade, você chega numa reparação, como você está hoje de terno, você é o doutor. Se você chegar com uma bruxa, você nem é olhado ali como respeito. Não é. As pessoas fazem a diferença até mesmo por uma roupa, né? Uma vestimenta, né? Que é um grande erro isso nosso, né? Mas nós mantemos isso, interessante. Essa cultura... A gente época, né? E vamos mantendo, uma coisa muito séria. Só uma informação, Jesus começou o seu ministério literalmente aos 30 anos, né? E o ministério dele termina aos 33, né? Com a morte na cruz. Uma desgraça se tornou uma vitória, na verdade. Pedro ele teve contato com Pedro durante 3 anos, né? E aí Pedro se converteu em 3 anos, né? Saiu de um homem tempestivo, uma pessoa impulsiva, né? Respondona, né? Deveria ser muito forte, porque pescador não costuma puxar ele, tem que ser forte, né? Quando ele foi lá, por ocasião Jesus ia ser preso, ele tomou a espada do soldado lá e foi para acertar. Ele não foi para acertar a orelha, né? Ele foi para acertar a cabeça, né? E por um milagre divino, ele pegou que ninguém tem essa habilidade de cortar uma espada com 4 quilos, desembainhar e dar na cabeça. Mas esse momento da conversão é um momento que acontece conosco, né? O haja luz, né? Quando Deus fala haja luz, aconteceu o milagre, esse milagre do contato, esse milagre do recebimento do Espírito Santo. Existem pessoas que se batizam só vão encontrar Jesus depois de 4 anos, né? Existem pessoas que encontram literalmente Jesus antes de entrar as águas batismais. Então, o que serve de consolo para nós, que há um processo de maturação, um processo de consagração, né? Um processo de mudança, de aprendizado. Vida, né? Aprendizado de, eu sou assim, vou morrer assim. Não, Jesus está chamando, milagre, o milagre pode acontecer, né? Você pode tornar uma outra pessoa, né? Você veja, Pedro estava ali, quase nos últimos dias de Jesus. O que ele estava fazendo com uma arma na cintura? Sim. Hã?
Ele não era soldado. Se ele não pescador. tirou a arma Não, do mas ele era soldado, pescador, ele não tinha ia condições. pescar com a espada. Mas é por isso que Jesus sempre dizia para ele assim, ó, Pedro, quando tu te converteres, É, né? Sempre Sim. dizia. sim. Então, o tempo de Deus E é... é interessante, Sérgio, que mesmo que ele falou, nosso irmão querido, que nós vamos mudando conforme o tempo, mas na verdade é muito lenta essa mudança. Né? Por mais que você tente, né? No mundo que nós estamos colocados, né? A ter uma mudança realmente total, hein? Uhum. Você não consegue chegar, não. Essa é a verdade. Tá aí ela também, de testemunha, né? Uhum, não E consegue. há um estudo. Você muda, mas não consegue. Ah, lógico. Complemento, há um estudo, né, na Nova Semente, inclusive lá com o pastor Kleber Gonçalves, que está lá que uma pessoa secularizada, quando ela entra num projeto lá, Nova Semente, com toda a sua carga psicológica, traumas, etc., ela demora 4 anos para se converter literalmente ao cristianismo. Olha que interessante, né? E aí existe uma faixa entre 3 a 4 anos para você, ó, é isso que eu quero, né? Esse processo de transformação. Mas a mudança, ela não existe de imediato, né? Em nada. A gente fica até... Pode acontecer, pode não acontecer também, né? Sim, então... Eu Pedro é mesmo isso, também né? sou testemunha disso, né? Eu vivi muitos anos nessa outra denominação e para mim era excelente, para mim eu estava aprendendo as coisas certas e quando eu cheguei aqui, aliás, quando eu comecei a ver através da Novo Tempo, eu vi que eu estava totalmente diferente. Gente, eu não sabia nada sobre Apocalipse, nada, zero. Eu vim aprender Apocalipse aqui, estou aprendendo. Eu estou aprendendo com os irmãos, com o Serginho, principalmente, muita coisa, porque realmente aqui ensina-se a palavra. Conheceria da E verdade, eu, era o isso libertador. aí, e me libertou mesmo. Amém. E também a mudança que existe na gente, eu também senti que houve mudança em mim. Houve mudança em várias coisas, comportamental, né? Espiritual. Então, aqui realmente eu consegui. Não estou dizendo que esta igreja é verdadeira. Se tem alguém aqui de outra religião, de outra denominação, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que eu encontrei. Então, a palavra daqui bateu aqui. E foi aí que realmente eu me converti, que eu não era convertida. Eu descobri que eu não era batizada. Eu fui batizar, tomei um banho lá, mas não fui batizada. Eu não sentia nada. Não senti nada. E quando alguma pessoa se batizava, eu ficava louca para ir lá também. Aí, mas lá eu nunca consegui, eu consegui aqui. E graças ao Senhor, fui batizada, estou muito bem, aqui com os irmãos, agradeço ao Senhor por me ter trazido para cá. E é aqui que eu estou aprendendo. Mas vamos lá na história de Pedro, né? Nós estamos aprendendo, estudando. Pedro, ele foi realmente um discípulo fiel do Senhor, principalmente nessa parte de levar o Evangelho, né? Ele foi naquelas cidades todas ali próximas para levar aos gentios. Até então ele não levou, mas só a partir do episódio de Cornélio, né? Ele realmente entendeu o que aquela visão quis dizer. Ele fazia acepção de pessoas que não poderiam fazer. Aqueles alimentos ali, que, é aquilo que a gente falou, tem pessoas que acham que é alimento e que vão dizer assim, então eu posso comer aquilo, que estão dizendo que não pode comer. Não foi isso. Ele quis mostrar que ele estava todo mundo junto. Mas quando ele recolheu também todos. E Pedro deveria aceitar aquelas pessoas todas como pessoas que mereciam ouvir a palavra e serem salvas. E foi o que ele fez, né? Então, ele tem, na trajetória dele, a gente tem 3 milagres, né? Que a gente pode falar um pouquinho sobre ele. Na cidade de Lida, né? E Jope, ele fez 2 milagres, né? Um em cada um. Em Lida, ele fez Enéas. Enéas, todos sabem o que aconteceu com Enéas. Enéas foi um milagre que foi feito pelas mãos de Pedro, parecido com o que Jesus fez também, não é isso? Porque esse homem ele vivia numa cama há 8 anos. E o que Pedro fez? Falou para ele, levanta-te, pega a sua cama e vá. A mesma coisa que Jesus fez, né? Então, são coisas parecidas. A gente pode ler lá em Atos 9, 32 e 34? Atos 32, 9, 32 e 34.
E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida. E achou ali certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo dá saúde, levanta-te e faze a tua cama. E logo se levantou. Foi a mesma coisa que Jesus fez, não foi? Ele também não curou assim, da mesma maneira? Ele falou para aquele homem: levanta-te, pega a tua cama e anda. Foi a mesma coisa? E depois em Jope, ele foi Tabita, e também em grego quer dizer Dorca, né? Tabita, também a gente pode ler em 9:36 a 41, é a continuação. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas, esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu, e tendo-a levada, a depositaram num quarto alto. Isso mesmo. Certo? Até 41. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. Olha como aconteceu também lá com Lázaro, né? Jesus também não estava perto de Lázaro e mandaram chamá-lo porque ele havia morrido, né? 39. E levantando-se Pedro, foi com eles. E quando chegou, o levaram ao quarto alto. E todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestidos que Dorcas fizeram quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo-as sair a todas, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te para o corpo. Disse Tabita: levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. Maravilha, né? Imagina, irmãos, se nós tivermos esta condição, se nós estivermos tão perto do Senhor, de nós chegarmos assim para uma pessoa que esteja morta, que os parentes venham desesperados nos falar: fulano morreu. Se nós chegarmos lá, fizermos isso, orarmos e mandarmos a pessoa levantar, a pessoa levanta. Isso vai acontecer. O que vai acontecer? Os que estão próximos vão dizer: realmente essa é uma serva do Senhor, realmente o Senhor liberta, o Senhor faz milagres. Mas a gente vê isso nas televisões, a gente cansa de ver várias pessoas fazendo, né, demonstrações de milagres. Mas será que é assim mesmo que o Senhor faz? Ele faz em secreto, né? Eis aí o perigo do ser humano. O Senhor normalmente coloca a mão sobre os seus servos, aquele que o serve. Né? E, evidentemente, como você tem mudanças gradativas, você até mesmo perto das suas amizades, elas notam uma mudança em você, como bem disse o nosso irmão. Mas a verdade, o perigo do ser humano é querer ser Deus. Eu sou. Como você vê, e você se vê muito nessas religiões milagrosas, fazem milagre pela televisão, as pessoas vão lá nessa igreja, não para adorar a Deus, mas para adorar o homem. Você está entendendo? Então o nosso perigo é esse. Nós temos que saber diferenciar quem somos nós. Nós somos quem? Filhos do pecado, pecadores, tá entendendo? Andando, procurando a palavra a cada momento para podermos melhorar. Né? Então, nessa questão da história de Pedro, né? Pedro também, ele tinha, se eles não queriam falar com o gentio, Deus teve que mostrar para ele que todos são iguais para Deus. Essa era a verdade. Né? Essa demonstração vai lá e fala. E o que aconteceu? Pedro, quando foi a Cornélio, ele não foi sozinho. Cadê o Serginho? Me dá força aqui. Ele vai entregar ainda. Tá bom. Então, ele foi, né? Está lá o pastor Vitor, então também está bom, está aqui, está o nosso querido preletor hoje. Então, quando ele foi a Cornélio, ele precisou levar Pedro, outros irmãos,
para ver realmente a mudança de Cornélio, a mudança do gentio, para acreditar. E às vezes nós vivemos no quê? Ver para crer. Só assim vamos acreditar. O que não é o caso do verdadeiro cristão. Né? Até mesmo Pedro ali duvidava. Vamos lá para ver o que vai acontecer. Hein? O cara é o cara, é diferente da gente. Né? Então teve que realmente o Senhor tenha o cuidado de provar para nós o seguinte, olha, cuidado. A palavra diz, vigiai para não chegar para a esquerda ou para a direita, para ter uma linha reta. Esse é o nosso perigo. E essa história de Pedro, ela fala muito, é um cara que realmente era violento, né? É um cara que não respeitava, agressivo, né? Mas de uma fidelidade, né? Invejável, né? Só dando um reforço, hoje, respondendo a sua pergunta, se tivéssemos esse dom, essa habilidade de ressuscitar, teríamos sérios problemas, entendeu? Hoje em dia as pessoas estão idolatrando qualquer coisa. Então seria difícil. A irmã White, quando Tiago White faleceu, chegou no dos relatos, né, da época, chegou um irmãozinho e falou assim, irmão White, por que o senhor não ora para que o Tiago White ressuscite? Será que se ela orasse ele ressuscitaria? O que vocês acham? Pedro, pegando um gancho do irmão, Pedro ele só entendeu depois que ele ainda relutou para não matar o animal e comer, porque ele disse que não se contaminava, sei que era carne imunda. Então muitas pessoas hoje em dia confundem essa passagem, que é diferente, com os animais impuros de Levítico, que as pessoas misturam as coisas, né? Só que no Levítico é uma situação e lá nessa outra passagem é outra situação. E ele até relutou para não comer a carne, que ele dizia que não ia se contaminar o corpo, né? Então ele só entendeu, depois que Deus falou com ele, foi falando, ele insistiu e ele só entendeu depois o que era o motivo, né? Porque ele não estava querendo se contaminar, ele não queria ir lá porque ele tinha essa relutância com as pessoas, a diferença que ele tinha, né? Ele usou a passagem do animal ali para dizer que ele tinha que estar lá no meio daquele povo. Ele queria mudar o pensamento das pessoas. Né? Vamos falar. Mas o próprio Jesus falou isso aí, que nós, se tivéssemos um pouco de fé, faríamos coisas melhores até do que ele. Maiores até. Tem um teólogo muito famoso chamado Ed René Kibitz. Ele, quando ele fala desse assunto, ele fala algo que é muito interessante. Porque Cristo ele fala que nós vamos fazer coisas maiores, melhores. Né? Nós temos essa capacidade de fazer coisas maiores e melhores. Só que nós temos uma síndrome de acharmos que, nossa, nós não podemos ser como Cristo. Só que o discípulo, ele tinha algo em mente. Na época, né, os discípulos lá na época do povo judeu, eles achavam assim, ó, eu estou sendo discipulado pelo meu mestre. A minha intenção ao terminar esse discipulado é ser igual ao meu mestre. Os discípulos de Cristo, ao serem discipulados por Cristo, eles tinham em mente, ao final do discipulado, eles seriam iguais ao seu mestre. Nós também temos que ter isso em mente. Nós podemos sim ser iguais a Cristo. Né? Fazemos milagres, né? Mas é claro que os milagres eles vão acontecer em conformidade com a situação, né, com o tempo. Por exemplo, naquela época os discípulos falavam em línguas. Hoje a gente não vê isso. Né? Os discípulos ressuscitavam pessoas. Hoje, se é ressuscitar, como disse, vão idolatrar. Então, assim, nós podemos sim fazer coisas maiores do que Cristo fez. E um outro ponto que entraram aí e tocaram, na questão do Pedro ele tinha esse receio, né, de se misturar com as pessoas, porque ele estava muito acostumado com as tradições judaicas, estava muito preso às tradições. Aí uma pergunta que eu acho que seria interessante da gente pensar é, até que ponto as tradições elas são boas e até que ponto as tradições elas são ruins para a nossa fé? Até que ponto as tradições, porque Pedro estava preso às tradições ali naquele período, né, naquela época. Os judeus não se misturam com os judeus. Os judeus não se misturam com os gentios. Os gentios não são circuncidados, então eles não são dignos de salvação. Para eles serem cristãos, primeiro eles têm que ser judeus. E nós hoje, será que nós também estamos presos às tradições? Bom, fulano para participar da igreja precisa de passar por tal rito primeiro. A pessoa para
aceitar a Cristo, ela precisa disso. Será que nós estamos tão presos às nossas tradições que nós estamos ficando cegos para atender às necessidades das pessoas aí fora? Né? Pedro estava assim nessa situação. E nós, hoje em dia, muitas vezes vivemos nessa situação, cegueira, e nós não vemos a necessidade das pessoas à nossa volta. Verdade. Hoje em dia, muitas pessoas são gentios, nos chamamos gentios. Eu me lembro quando eu era da outra denominação, no dia da ceia, tinha a ceia todo mês. E no dia de ceia eu ficava assim meio, não indignada, mas eu ficava meio triste, porque muitas vezes meu marido ia comigo e na hora que serviam a ceia, ele não podia tomar. Não podia tomar nem quem fosse de outra denominação, só podia ser da mesma fé e ordem. Então eu era batista, só quem era da igreja batista que poderia tomar a ceia. Quem fosse de uma outra não podia. Eu vejo que em outras denominações acontece isso, a ceia é dada a todos, e aqui também. E meu marido vinha aqui, ele não era batizado e ele tomava a ceia também. E ele ficou super maravilhado com isso, porque lá ele não aceitava. Por que ele não tomava? Aí eu dizia, se você não é da mesma ordem, não é da mesma denominação, você não é batista, não é batizado, não pertence à igreja, por isso. Então essa explicação era uma discriminação também, não é? E o que Jesus faz isso? A ceia foi para todos que estavam ali, até para aquele que o traiu, né? E ele sabia que aquele que tinha traído ele estava sentado ali. Então, se fosse em determinados momentos, ele poderia dizer assim, não, você não, Pedro, sai fora. Você não pode sentar à mesa conosco. Ele sabia que Pedro não, Judas, né, tinha traído ele, e no entanto, ele também sentou-se à mesa e com todos ceou. Entende? Então, até nisso a gente vê que existe discriminação. Essa situação de Judas, eu tenho um amigo que saiu da igreja, já fica terminando já. E aí ele falou, sai da igreja porque na igreja aconteceu isso e isso, só tem pessoas falsas, não sei o que lá, tem muito, tipo Judas, né? Aí eu falei com ele, rapaz, você negligenciaria a presença de Jesus só porque Judas está no meio do grupo? Né? É por aí, né? Em todos os lugares existem pessoas boas e ruins, né? Existem pessoas convertidas e não convertidas, né? O fato de você estar aqui hoje não é porque você veio agradar fulano ou beltrano, você veio hoje para ter um encontro com Deus, para compreender a palavra dele, né? Para você crescer espiritualmente. E Judas foi o único que se auto-apresentou, né? Não foi convidado, né? Todos os demais foram, e Jesus sabia, né? Cara, estou te dando oportunidade de se converter, né? Eu acho que a essência da lição é entendermos o processo de maturidade cristã, né? De que para você se converter a um tempo de maturação, né? A um tempo de compreensão, isso está relacionado com o estudo da Bíblia. Se você não anda com Deus de segunda a sexta, fatalmente no sábado, quando você tem que vir adorar a Deus, você vai ter dificuldade com isso, entendeu? Se você não sai de casa, não tem um contato com Deus durante a semana toda agitada, não consegue ler abrir um versículo qualquer, né? Você vai ter dificuldade de estar aqui hoje para adorar a Deus, né? Vai ter dificuldade com o seu irmão, vai ter dificuldade com os seus parentes. O processo de conversão não vai acontecer, porque você não está buscando, né, a essência, né, que é a palavra, né? A verdade, né? Eu sou o caminho, né, a verdade e a vida. Jesus, você não vai buscando Jesus, então não vai acontecer o processo. E aí você vai estar vulnerável a qualquer coisa, né? A acreditar em qualquer coisa. Né? Bem, então a nossa lição resume-se, eu tenho que terminar, já está no horário. Resume-se esse ministério de Pedro, o que a gente pôde estudar aqui, foi principalmente essa falta de tolerância com o próximo, e que Jesus não nos ensinou isso, acepção de pessoas que ele não fazia, nós não podemos fazer, e Pedro fazia, mas depois, quando ele entendeu, ele realmente passou a ser uma nova pessoa, né? Então, desses 3 milagres que foram feitos por Pedro, foi Enéas, a Dorca, a Tabita, o Dorca e o Cornélio, foram os 3 milagres que foram assim essenciais para que as pessoas entendessem a mensagem de Pedro falando de Jesus. E muitos se converteram. Inclusive, no verso 34,
lá no livro de Atos, né, nós vemos que quando houve o derramamento do Espírito Santo. E ali também onde Pedro estava, também houve. Por quê? Os judeus e gentios, para quem ele pôde falar, de Jesus, né? Ali também a palavra diz que houve derramamento do Espírito. Não foi só lá nos 5.000, aqueles 5.000 que foram tomados pelo Espírito, né? Mas aqui também houve derramamento do Espírito. Então esse derramamento do Espírito não é o que a gente ouve falar por aí, mas sim um derramamento verdadeiro no coração, no Espírito da pessoa e nas atitudes. As pessoas passaram realmente a ser tomadas pelo Espírito Santo e tiveram uma mudança de vida. Então é isso que a palavra, esse ensino de hoje nos traz. E que nós devemos realmente levar a palavra a qualquer lugar onde o Senhor nos direcionar. E Ele direciona assim. E que nós possamos estar sempre prontos, através da leitura da palavra, conforme o irmão falou, a cada dia a gente lê e a gente possa trazer para nós o ensinamento que a gente vai levar para o nosso próximo. Amém? Amém. Vamos orar agradecendo a Deus pelo estudo de hoje. Não foi como os nossos Gamaliel aqui, né? Mas Ótimo, bem. eu fiz o possível. Muito Eu bom. estou, conforme eu falei, estou aprendendo aqui. Estou aprendendo. Então, tentei trazer mais ou menos o que eu aprendi aqui com os irmãos. Vamos orar? Não, pode orar? O Pai que está no céu, muito obrigado pelo estudo que acabamos de ter. Muito obrigado, Pai, porque nós aprendemos que nós não devemos fazer acepção de pessoas, mas aprendemos que o Seu Evangelho é o Evangelho que inclui a todos, porque o Senhor ama todos de igual forma. E que nós abramos os nossos olhos para atender as necessidades das pessoas que estão ao nosso redor, porque é assim que nós iremos conquistar essas pessoas, não para nós, mas para Ti, para o Teu reino. Nos ajude a fazermos a diferença onde estivermos, mas primeiro, faça a diferença em nosso coração, em nome